Olá, esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre os encontros entre polidense, arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Poly Studio, nosso estúdio de polidense, Gaia Poly, a maior fabricante de barras da América Latina, e Rolling, marca brasileira com peças que vão da dança à praia. Hoje estou aqui com Dark Cinnamon e Bianca Brochier para falar sobre o erótico. Mesa de barra. Elas que são duas das minhas maiores referências nesse tema da arte erótica, no polidense, num geral. E, enfim, a gente vai trazer aqui um pouquinho do que a gente considera como erótico, do que a gente... de como a gente vê o erótico no polidense e mais um monte de coisa. Hoje a coisa está um pouco mais improvisada, porque eu parei para pensar nesse tema e eu fiquei assim, cara, perpassa tudo da nossa vida, né? Não é só sobre poli, não é só sobre dança, não é só sobre artes mais sensuais. Se apresentem, fala um pouquinho de você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Dark Cinnamon, pode me chamar, meu nome de registro é Marion de Oliveira Lira, tá? Se quiser procurar lá no Jus Brasil e tal. Mas eu me chamo Dark Cinnamon e eu tenho uma persona drag king que se chama Maria Hot Flambo Chocolate Mambo. Então, se você quiser estar conhecendo meu trabalho, meu arroba é Dark Cinnamon, DarkCinnamon. Basicamente é isso. Eu comecei pole em 2014. Então, por isso que eu acho que eu já sou a terceira geração de piranhas. Ela é a segunda, tá? Eu sou piranha mais nova um pouco. Mas eu não comecei como piranha, embora eu já tivesse já piranhagem em mim, sabe? Já tava lá o negócio. Comecei no poliesporte. E aí eu não tinha Instagram nessa época, né? Não tinha TikTok, não tinha Kawaii, essas coisas todas, não. Então não tinha muito de onde você buscar. Só tinha o YouTube, que tinha meia dúzia de piranha, que usava um saltinho desse tamaninho, que era o salto 12 antigamente, no máximo era o 15, que eu achava o máximo, eu ver aquelas performances com as mulheres. Quem era? Era a Janine Butterfly, tinha a Felix Kane, a Lithia Austin, que eu achava ela, assim, o concurso. Ela, meu Deus, aquele vídeo em preto e branco dela dançando Animal Magnetism do Scorpion, pra mim é assim, até hoje, eu me arrepio todinha. Então, assim, tinha poucas referências, até porque onde eu fazia aula não podia usar salto, né? Não tinha, assim, muita coisa de salto. 2014, tava ainda, né, vindo a revolução russa do polidense. Então, ainda foi pré-revolução. Mas comecei comprei uma barra, comprei um salto da China, que eu nem sabia o que era pleaser, e comecei a dançar em casa sozinha, vendo as referências, as poucas referências que eu tinha, e que eram referências brancas, né? E aí depois eu descobri, assim, a Camila Cerezini, que é a secretária daqui, pra quem não sabe, ela fazia aula lá no estúdio que eu trabalhava, no Artric. Eu era secretária no estúdio de circo. Então eu treinava muito, assim, em 2015, pra cacete. Eu queria entrar pra Escola Nacional de Circo, não consegui até hoje, nem quero. Aí a Camila ficava, não, Mariana, você tem que ir no pin-up. Você tem que ir no pin-up. Só que o pin-up era uma salinha, tinha 2 barrinhas. E ele só vivia lotado. E não tinha como, não tinha vaga. Enfim, fiquei, tentei, bati cabeça, não consegui. Até que uma vez, no carnaval, 2015 ou 2016? 2016, porque já era Rua México. Era Rua México. Já era Rua México. Carnaval teve acho que foi um openzão, né? Uhum. Aí eu fiz a aula, assim, foi até... Você tava a Carol e tava a Roberta, não lembro se a Fernanda tava. E aí eu me apaixonei. Aí eu fiquei metade, assim, metade poliesporte, metade ali na piranhagem. E a minha moda, a minha amada, a Carolina Martins, que está aqui no meu lado, que ela me dava aula, por sinal. Ela foi a primeira pessoa que me ajudou a criar a primeira coreografia. Eu tinha uma apresentação do Yes Nós Chamamos Burlesco. Foi a primeira apresentação que eu fui convidada, assim, né? Meio presença ilustre.
no Cabaré Calesa, aqui no Rio. E aí, o primeiro salto que eu comprei era um salto 20 Rainbow. E eu nem sabia andar de salto direito, né? Que eu sempre fui meio pato de salto. Aí eu falei, Carol, eu preciso criar coreografia. Aí a gente tava lá, tem até um vídeo muito velho Cara, no Instagram da gente dançando. relíquia, né? Dançando junto na salinha. Ai, que lindo. Aí foi isso, gente. Mas a minha grande inspiração, não só de Piranha, mas como dançarina, porque ela tem muita referência contemporânea também. Nas criações delas é a Carol Martins. Ai, para. Gente. É sério. Não basicamente. Não posso chorar, você é uma das minhas maiores referências. Mas foi basicamente essa minha história. Aí eu entrei em conflito em 2016, porque, enfim, crises na vida. Aí tive que mudar totalmente de área, né? Eu fui para uma área ainda à noite, um negócio, uma boate, um negocinho aí. E, na real, vou te falar, e aí voltando um pouquinho para a primeira questão, que vocês já vão ver depois, que não é mais a primeira, ali eu vi o que era ser puta. O que é ser piranha, sabe? Porque o pessoal faz cosplay de piranha. A maioria das pessoas fazem cosplay de piranha de puta na Barra, mas são super conservadoras na cabeça. E ali, vendo na vida, na realidade do que aquelas mulheres passavam, foi que assim, quebrou, assim, ali entrou um negócio, e aí veio 2018, veio a minha primeira competição, aquela competição da bolinha, que pesquisa aí no YouTube, tem no meu Instagram. Já vou pedir pra você contar mais disso. E aí foi isso, que revolucionou minha vida, e aí eu apareci no cenário, a partir da... Como é que é o nome? Campeonato? Você tava, viado. Ai, como é que é? Polyclassic Cup. Polyclassic. Polyclassic Cup. E foi isso. Ai, perfeita. E você, Bibs? Se apresente. Meu nome é Bianca. Eu tô no Poly desde 2011. Eu sou lá da segunda geração. Segunda geração do Poly, do Brasil, assim. Eu sou de Porto Alegre, né? Não sou do Rio. Infelizmente, não, mas eu tive uma caminhada muito diferente nesse sentido da sensualidade dentro do Poly, porque a minha instrutora já era piranhona, assim, então ela vinha da dança de salão, a Lidiane Ciássia, gente, lá de Porto Alegre. Ela abriu o primeiro estúdio de Porto Alegre, o High Hills. E foi ela que foi minha professora em 2011 e ela está até hoje lá. Ela é perfeita, maravilhosa. Ela veio da dança de salão, então ela já vinha da dança e já vinha de um outro lugar, assim, que a maioria das pessoas do Poly, no início do Poly Dance no Brasil, não era. Tinham poucas pessoas da dança mesmo. Para ela não era uma questão ser uma grande piranhona, assim, ela a coisa dela era dançar, e ela é uma pessoa muito sensual quando ela dança, assim, então eu tive um privilégio, assim, na minha caminhada de ter sido mentorada por ela e estar dentro daquele espaço, assim. E desde o início, eu fui pro Poly porque eu via vídeo no YouTube, assim, que era só o que tinha, como a Marion falou, tipo, era só o que tinha. Alguns vídeos no YouTube, também não era muita coisa, assim, que existia. E aí tinha esses nomes mais que já participavam de alguns campeonatos, de Miss Exotic, ou os primeiros campeonatos de Polydance, assim, que são pessoas que eram ligadas, né, que eram strippers mesmo, enfim, não tem outra palavra, é isso mesmo. E tinham algumas strippers que postavam seus vídeos de treino em casa no YouTube também. Eu postava um vídeo delas dançando nos strip clubs, e quando eu vi aqueles vídeos, eu fiquei encantada. Eu fiquei, cara, elas dançam maravilhosas, assim, eu quero fazer isso. Eu tinha uma história com ginástica rítmica na infância, eu fiz 3 anos. E aí, então, tinha as pessoas que dançavam muito, dançavam pra caralho, assim, fluido, lindo, sensual, de salto, e faziam também acrobacias que me remetiam à ginástica rítmica. Eu pensei, cara, isso é perfeito, isso é a junção perfeita das coisas. E aí eu fiquei muito empolgada. E aí, quando abriu o estúdio em Porto Alegre, eu fui uma das primeiras alunas, eu e minha amiga Velvet.
A gente foi uma das primeiras das alunas da Lid e não parei. Mas as minhas referências eram todas no YouTube em 2011. Então, tipo assim, era muito pouca coisa. Depois de um ano praticando, assim, a gente chegou num impasse técnico. E, tipo, a Lid ficou assim, então, né, gurias, pega a chave aí do estúdio. Vocês podem usar, fiquem tranquilas, fiquem à vontade. Eu já tinha, acho que em 2012, eu comprei meu primeiro salto pelo eBay, que não é uma coisa que as pessoas compram mais. E eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei tipo assim, meu Deus, meu primeiro salto de 18 centímetros, meu Deus, que emoção. E achei a modelo, a Suicide Girl. Suicide Girl. Do Brasil, entendeu? Porque... Porque, enfim, passei minha adolescência inteira na internet, porque eu sou dessas, antissocial. Eu também. Fiz todos os meus amigos lá. E consumia muita coisa de fetiche. Então, para mim, eu já tinha visto todos aqueles saltos. Então, essa coisa da sexualidade, da sensualidade, para mim, já existia. E o poli veio dentro desse mundo já, assim, para mim. E aí juntou tudo, aí eu comecei a dançar e comecei a fazer minha própria pesquisa do polissensual em 2013, quando eu comecei a dançar contemporâneo. Aí juntou as duas coisas e eu descobri que eu, tipo, podia dançar, assim. Porque antes eu não achava que eu podia dançar, que eu não era dançarina de nada. Eu nunca tinha feito aula de dança de porra nenhuma. E nunca mais parei, assim. Estamos aí até hoje. Quantos anos depois? 2011 até agora? 13? 12. Jesus. 12, né? 12. Mais de uma década. Meu relacionamento mais longo. Mas o Suicide Girls, ela foi lá longe, gente. O meu nickname Dark Cinnamon nasceu de lá, porque eu tentei ser Hopeful. Só que não aceitaram meu ensaio. Nossa, ora, por que será? Né? Pra quem não conhece, Suicide Girls é um site de modelos alternativas, outgirls. Mas na época era super branca, tatuada, de piercing, cabelo rosa, essas coisas. E aí era uma referência que eu tinha, até porque eu sempre gostei muito de piercing, tatuagem e tal. E aí eu queria ser uma Suicide Girl. Aí botei lá Dark Cinnamon e o meu Cinnamon é com dois N. Não, dois M's. Eu uso a justificativa que é por causa do meu nome Marion, mas não é porque eu escrevi errado. E aí ficou errado até hoje. Mas eu amei. Por causa do nome Marião, é isso, 2 M's. Ai, gente, eu fico pensando assim, quando a gente estava conversando aqui, antes de começar, né? Que a gente estava falando sobre essa questão do polidense no geral, que se apropriou muito de um discurso feminista, branco e liberal, de que você vai vir para cá para uma aula, você vai dançar, você vai ficar empoderada pelo uso do salto. Empoderada é uma palavra que estragaram, inclusive, né? Infelizmente. Sororidade, empoderamento. Tem uma lista de palavras canceladas em 2013. A gente está em 2013? 2013? Não, em 2020. Gente, eu tô completamente fora de mim hoje. Em 2023, fui para lá em 2013. Mas eu amo esse discurso do tipo, o pole dance ele vai te empoderar. Aí parece que tu vai entrar na sala de aula e vai baixar o negócio. She-Ra. Vai botar o salto e vai sair assim, agora eu sou uma mulher empoderada. E não é, gente. Pois é. Não e é claro que assim, o processo, ele vai te trazer coisas, né? O processo trouxe coisas pra gente. Marcou a gente profundamente. Mas a gente estava aqui discutindo sobre por que o raso é prejudicial nesse caso. Porque a gente não olha o porquê desse erótipo estar suprimido na vida dessas mulheres, né? E principalmente, assim, a gente pensar no recorte também de raça, de classe, porque é claro que cada narrativa vai trazer uma coisa diferente ali também. E, inclusive, vai ser mais fácil para umas acessar isso do que para outras. Mas aí a Bibi estava falando desse texto da Audre Lorde, né, que é sobre os usos do erótico, e eu li ele na faculdade. E eu sempre volto nele, porque eu acho que ela já começa falando que essa supressão, né, desse erotismo é um controle de poder e também de informação sobre o nosso próprio corpo, né? Um controle de autonomia.
E aí eu estava lendo, eu fui transportada também para a época da faculdade, direto para um documentário que a gente assistiu chamado Sou Feia, Mas Tô na Moda, que é de 2005. O nome é o título de uma música da Tati Quebra-Barraco. Ele é da Denise Garcia. E é sobre a cena do funk carioca nas favelas, sob uma ótica feminina, né? E a Tati Quebra-Barraco, ela é um grande expoente, assim, do funk, né? E, enfim, tem outras referências. Uma coisa que me marcou muito é a fala dessas mulheres dizendo que, antigamente o funk era cantado por homens e ele falava, vou te botar, vou fazer acontecer contigo. Uhum. Então tem uma mudança aí na narrativa, uma apropriação dessa fala da Tati Quebra-Barraco, que fala, não, se eu mandar chupar, tu vai chupar. Entendeu? Se eu mandar, você vai fazer. Então, o quanto foi importante ali naquele cenário para aquelas mulheres, no cenário da favela, ter o controle dessa narrativa, né, pela voz, né, pelo canto, do próprio corpo. De, tipo assim, não, você não vai chegar e vai falar o que você vai fazer comigo. Eu vou chegar aqui e vou cantar o que eu quero fazer com você. Quando a gente começa a entrar um pouco mais nessa questão do tipo da apropriação narrativa ali, né, de falar sobre o próprio corpo, a gente tem que entender onde é que estão as coisas, para também não cair nesse lugar de, não, então você vai fazer uma aula de pole dance, você vai achar o seu poder feminino ali, você vai se encontrar, mas o que está por trás disso, né? Por que a gente não consegue acessar isso de outras maneiras? E por que a gente está cedendo essa coisa do pole, da dança e da arte, que realmente é tão poderosa ali, para um discurso neoliberal, né, que não vai a fundo. A questão minha ali é não ir a fundo, inclusive para algumas mulheres trazer o revés, porque tem uma aluna, uma vez eu estava falando sobre isso nas redes sociais, e uma aluna me falou, Carol, eu me senti menos sensual depois de começar a fazer pole. Eu me senti menos sensual, eu me sentia muito sensual, mas eu cheguei ali, a sensualidade ela era explorada de uma certa forma, de uma maneira muito natural também, né? Mas eu me deparei com uma coisa que eu não faço. E aí eu pensei, então eu não sou sensual? O que eu queria deixar bem claro aqui é que não é que o pole dance não possa trazer algo ali que vai realmente te ajudar nesse processo de encontrar a sua sensualidade, a sua feminilidade aqui, entre muitas aspas, né? Porque isso aí dá pano pra manga para outro podcast, mas beleza. Mas às vezes eu me sinto... Eu ia falar isso num outro podcast, mas eu vou falar nesse agora, depois eu repito. Que eu me sinto um pacote de aveia, gente. Que é tipo assim... Tá escrito lá, fonte de fibras. Como qualquer outra aveia. Do tipo assim... Como é que a gente pode dizer que dá para encontrar sua sensualidade sem ficar? Encontre sua sensualidade no pole dance, que não sei o quê, que não sei o que lá, e aí eu te transformo, eu te ajudo a encontrar a sua sensualidade e tal. Aí você é cancelada. Spoiler, mas, enfim, não vai. Encontre ali e ache, eu te dou aqui esses 10 passos. Eu sei que no final das contas é tudo para ser um pouco mais didático. Mas a questão é, a gente está cedendo a nossa narrativa para um tipo de produto ali? A gente está tentando engavetar aquilo de uma maneira que fique vendável e no final das contas a gente não está ajudando ninguém, a gente está só reproduzindo uma parada ali? Enfim, eu vou passar aqui a palavra. Meu Deus do céu. Dark Cinnamon, o que você acha? Treta. Isso vai ser foda. Então... Eu acho que hoje em dia, né, tudo que vem na palavra empoderamento, sororidade e não sei o quê, entre outras palavras que são super comercializadas, é exatamente isso, é para vender um produto. Então, e você mexer na questão do sensual para o outro, né, ou para outra, é uma coisa que pode tocar num ponto muito sensível, né, da outra pessoa. E é claro que essa outra pessoa, esse outro ser, pode buscar o pole como uma fonte de busca da sua própria sensualidade, do que é o sensual. Mas, às vezes, entra numa coisa muito plástica, numa coisa que não é a realidade daquela pessoa.
E aí entra na questão da reprodução, né? A pessoa reproduzindo o que é ser o sensual, né? O que é o status quo do polidense, do que é sensual. E acontece, às vezes, como o caso dessa aluna, que fala, gente, eu me sentia sensual e agora não me sinto mais sensual. Por quê? Porque ficou antinatural para ela. Então, eu acho que a busca tem que ser ao contrário, sabe? Eu acho também que as pessoas têm que buscar, e é uma questão muito pessoal, muito profunda de si. O que é o sensual para mim? Será que... Não sei, gente. Às vezes eu posso olhar... é uma coisa muito aleatória, assim, achar assim, eu vejo sensualidade nesse tatame aqui. Entendeu? Então, assim, o que é o sensual para você? Porque às vezes não é exatamente essa bota, não é exatamente eu amo botas, chamo pleasers. Se alguém quiser me mandar, pode me mandar, tá? Mas às vezes não é só sobre isso. Tem pessoas que são extremamente sensuais dançando sem salto. Não é porque botou um salto que vai ser sensual. E tem gente que dança poliesporte de salto. Então, assim, o que é sensual? Você entrar numa aula em busca do sensual, acho válido, eu acho legal, mas não é só sobre isso. Você tem que investigar dentro de você, com a ajuda, às vezes, de um psicólogo e tal. Tem casos de pessoas, né, de mulheres, falo mais de mulheres, porque a sensualidade, o erótico da mulher, falando no caso das cis, mas das trans também, tá? É muito reprimido. É um erótico que ele é estereotipado e reprimido. Então, a mulher, ela tá sempre... A mulher, no geral, ela está sempre... Ou ela é a mulher Virgem Maria, ou ela é a mulher puta. A mulher suja. Você está sempre nessa dualidade. Não há meio termo. Né? Embora a gente seja um turbilhão de coisas, a gente é interseccional. Aí entra, claro, raça, gênero, classe social, tudo. E todas essas questões vão influenciar também na forma como você se enxerga enquanto sendo sensual ou não. Ou de você ter o seu erótico mais reprimido. Eu, por exemplo, isso dando um exemplo pessoal da minha vida, eu já disse, né? Eu comecei a me tocar muito cedo. Eu acho que é por isso que hoje em dia eu gosto horrores, gente. Maravilha. Recomendo. E se você não se toca, eu recomendo que você se toque, porque isso vai ajudar você a acessar aí umas coisas que você às vezes não está conseguindo. Às vezes é só uma reprodução do que você está assistindo, tá? Mas a minha mãe, ela sempre me bateu muito por eu me tocar. Você fala que isso é feio, isso é errado. Eu não parava, gata. Eu tava aqui, ó. Ó, a cadeirinha. Na quina do sofá. Tarará, todo lugar. A garota tá ali. Então, assim, ela sempre tentou me reprimir, não adiantou nada. E, assim, ela também nunca aceitou a minha bissexualidade. E é isso. E foi a primeira, né, um exemplo de uma pessoa, né? A mãe é sempre uma grande referência pra gente, né? A gente não tem como se desfazer, né? Vou entrar dentro do útero e me desfazer e virar um farelo, não tem como. A nossa primeira referência é a nossa família. A gente aceitando isso ou não. É a primeira referência do social, né, no nosso ciclo. É óbvio quando você tem uma família, né? Nem todo mundo tem o privilégio de ter uma família, enfim. Mas a nossa primeira referência, ainda mais para mulheres, é a mãe, né? E aí minha mãe sempre me reprimiu muito. E hoje em dia você vê aí o resultado, né? Acho que é mais por aí. Mas tem mulheres, por exemplo, que elas têm questões com a sua própria sensualidade, o seu erótico, e elas tentam dançar, reproduzir um sensual que não está ali. Você vê a pessoa dançando e você vê, mas você não enxerga, entendeu? Ver e enxergar são duas coisas diferentes. Você está vendo a pessoa reproduzindo movimentos de salto e o cacete a quatro, mas não sabe quando não bate? Assim, você tô olhando essa pilastra aqui. Porque não vem daqui, ó. O erótico, gente, ele vem daqui, ó. Tem que vir de dentro para fora. Se você não tem o tesão, você pode estar fazendo o movimento mais lindo do mundo. Vai ser só um movimento bonito. As pessoas não vão sentir nada. Quando a pessoa tem o quê?
querequequê, ela pode estar parada, ela só existe, respira e você tá assim, caralho, que isso? É diferente. Então, acho que é mais ou menos essa a minha resposta, gente. Desculpa se eu divaguei demais. E é justamente que é isso, essa coisa que não tem nome, né? E esse querequeque que você falou, isso que a gente não consegue... o que é isso? A gente não consegue definir. Mas eu acho que quando a gente vai resolvendo alguns outros pontos ali na vida, isso vai surgindo, né? O que você diz, Bianca? Não, eu fiquei pensando, voltando ao assunto das aulas. Como é que você ensina alguém a ter o querequequê? Eu ia te perguntar Não existe exatamente isso, gente. Sinto muito, assim. Que é a coisa do erotismo, é a coisa de você querer estar ali, querer fazer, querer se conhecer, querer explorar. E aí passa por esse lugar de saber que corpo é esse que eu habito, né? Que corpo é esse, como as pessoas me entendem nesse corpo e como eu entendo o meu próprio corpo. E esse lugar de intersecção talvez seja o lugar do erotismo, de entender como eu sou observada, de me auto-observar e fazer o ponto aqui. E jogar, né? E o erótico é um jogo. Jogo, muito jogo. Eu acho que a gente não tem como ensinar as pessoas a desejar. Isso não existe. Eu acho que você tem como dar ferramentas para criativamente a pessoa ter curiosidade sobre coisas. E eu acho que aí a curiosidade ela vem nesse lugar de putz, estou interessada nisso aqui, beleza, como é que eu posso acessar esse lugar, então? E aí passa, de novo, passa por fora do esperado, por fora do que a gente entende socialmente, do que é sensual, do que é erótico, passa por fora da pornografia, mas pode passar por ela também, porque às vezes você vê um pornozinho e aí você pensa, gostei disso aqui. Aí você descobre que você gosta de alguma coisa que talvez você não sabia que você gostava também. Ou né, você acessa uma imagem, sei lá, uma foto, ou você vê uma performance de uma pessoa e não é o truque que ela fez, mas é o jeito que ela fez aquilo que tu pensa assim, poxa, tem algo de diferente aí. E aí isso vai despertar talvez a sua própria curiosidade. Mas a gente não é ensinada a ter essa curiosidade. A gente é ensinada a seguir a regra e reprimir, né? E, sei lá, eu acho que passa muito por esse lugar de estar disponível para mergulhar nisso. E ter consciência que não vai ser um caminho certo, assim. Você não vai passar pelos mesmos lugares que as outras pessoas. Porque tu tem uma história de vida diferente, tu tem um corpo diferente das outras pessoas, tu entende o mundo de uma forma diferente dos outros. Como é que eu vou chegar para ti, botar a minha visão de mundo, a minha visão de corpo em cima de ti? Não tem como, gente. Que é isso, às vezes você vai botar um salto, mas o salto não vai despertar o sensual em ti. Às vezes o sensual vai ser despertado, sei lá. Eu uma vez, vamos para as histórias pessoais. Eu uma vez participei de uma pesquisa de uma empresa de publicidade. Eles pegaram, sei lá, era uma mesa de 8 mulheres, assim, de histórias de vidas diferentes, profissões diferentes, para entender o que elas achavam que era sensual e como é que como elas acessavam a sua sensualidade. Aí todo mundo, assim, as gurias assim, porque quando eu me arrumo, porque não sei o quê. Aí eu me senti muito alienígena, assim, porque eu pensei, cara, para mim, uma coisa indispensável para eu me sentir bem e sensual, assim, é eu estar confortável. Então, assim, para mim, eu estar de camisetão largo e uma calça de moletom, às vezes vai ser como eu acesso a minha sensualidade, não vai ser com salto. E aí todo mundo ficou me olhando, assim, eu falei isso na mesa, perfume, não sei o que, tarará, um vestidinho. E eu, gente, às vezes eu tô andando na rua de calça de moletom, mas eu tô aqui, ó. Bullet. Passa um ventinho, já me dá um negocinho. E aí, sabe, pra mim, o lugar do conforto, pra mim, é essencial, pra eu estar, assim, disponível e conseguir acessar mais fácil. Isso é interessante que você falou, porque aí vem aquela coisa da construção do que é o ser feminino, né?
porque entra nessa construção, né? O pensamento do que é ser sensual é muito uma construção social. O que é uma mulher sensual? Você fecha o olho e você enxerga o quê? Uma coisa bem específica, qual né? corpo? Como esse corpo está vestido? Qual o cabelo desse corpo? O olho, a boca. Então, é uma coisa assim, é muito construído. Entra na questão neoliberal. Isso tudo é um produto. Né? Se não fosse um produto, não ia ter aí cirurgia íntima, né? Que agora está batendo recorde. Não sei o quê. Cada vez mais procedimento estético de rosto, derrete o rosto, coloca, puxa. É uma loucura. Mas eu já fiz um botox, né? Porque 37 anos. É isso. Ai, gente, muita coisa, né? Mas eu ia perguntar, pensando em ferramentas, né, para construir, o que você costuma usar? Peraí, deixa eu pensar. Assim, porque eu posso falar dos laboratórios de improvisação que eu tô dando nos últimos 2 anos, assim, de uma forma mais ou menos regular, e está sendo muito legal a experiência. É meio que as ferramentas que eu uso para acessar essa minha força criativa, esse lugar de coisas que eu quero fazer com o meu corpo na dança, no pole. Pode ser fora do pole também. E aí eu vou fazendo jogos de improvisação, vou experimentando ideias e vou acessando músicas e vou dando gatilhos em mim mesma e nos outros para entrar nesse lugar da curiosidade, da criatividade, de estar com o corpo disposto para experimentar coisas que não vão ser o óbvio, que para mim é assim, uma das coisas que ainda me frustra eu estar guiando as pessoas no laboratório e elas entrarem no óbvio. E às vezes demora um tempo, assim, tipo, os primeiros jogos, a galera tá ainda muito acessando o seu repertório, tá naquele conforto ali. Mas não, eu quero que você faça muito menos, ou que você saia disso. E aí a gente tem algumas ferramentas de jogos de improvisação para isso, que é como eu trabalho, assim, majoritariamente. Mas porque eu aprendi a dançar improvisando. Então, para mim, esse lugar é muito confortável. E consumindo outras artes, gente. Pelo amor de Deus, chega de olhar polidense. Calcina. Tipo, eu acabo seguindo, eu gosto muito, enfim, de artes visuais, eu acabo seguindo muitos fotógrafos e vendo muitos filmes. Ler, eu não tenho muito hábito de ler, mas também consumam outros tipos de arte, porque, enfim, arte é isso, é esse espaço de, às vezes, você vê um documentário, um filme, uma série, e aquilo te dá uma ideia, e aí você pensa, caralho, e aí aquilo é o gatilho para você ir para a sala de ensaio, ou entrar, tocar o pole e acessar um outro lugar, sabe? Porque quando é isso, aí você fica consumindo só polidense, você acaba caindo na repetição, não tem como. Não tem como, porque é um ecossistema muito pequeno também. Então, assim, busquem conhecimento, como diria ET Bilu. E Dark Cinnamon, eu queria que você falasse um pouco dessa performance das bolinhas, a famosa. E eu queria que você falasse um pouco do que te motivou, né, a fazer a performance e quais são as suas ferramentas também para acessar esses lugares. Então, essa performance das bolinhas se chama Mulher Suja, né? E tanto que eu começo com uma roupa meio nada a ver com nada. É tipo aquela coisa, sabe? Um casaquinho, aquela segunda pele de lycra meio ferrada já, um short jeans todo cagado, uma touca, eu nem sei onde tá essa touca, mas era uma touca muito velha que eu tinha. E aí, depois que eu vou me despindo, eu sou de Swarovski, né? Porque eu sou de mulambo, né, gata? Né? A mulambo, ela esconde o ouro dela embaixo da roupa. Então, assim, também tive muita inspiração na minha questão religiosa também, né? Na questão até da mulambo, que quem não conhece mulambo, é uma pombagira que ela tinha um reinado, ela tinha muito dinheiro e ela acabou destruída, né? E aí cada mulambo tem uma história, tá? Mas ela acabou perdendo tudo por causa de um homem, né? Enfim. Mas ela, como ela andava toda rasgada, ninguém dizia que ela tinha muito dinheiro, que ela era muito rica.
Então, partindo disso também, foi uma das inspirações para essa performance. Teve um artigo que eu li sobre a mulher suja, eu não lembro o autor, tá? Mas eu estava pesquisando sobre isso na faculdade, e aí, basicamente, no artigo fala dessa dicotomia do lugar da mulher na sociedade, da construção social do que é ser feminino, e dessa dicotomia da mulher suja, mulher puta, que seria qualquer mulher que tem autonomia em qualquer área da vida é denominada, é considerada puta, né? Contra a mulher, a imagem idealizada da mulher, que é a imagem de Virgem Maria. Porque Virgem Maria, ela deu à luz sem o pecado da carne, né? Ela é imaculada. Ela é a mulher perfeita, ela foi mãe, ela esteve ao lado do filho. E, enfim, ela essa imagem até essa ideia da maternidade, que é muito romantizada e idealizada na sociedade por causa da imagem de Virgem Maria, tá? Com todo respeito a você, com sua crença, religião, tá? Mas isso é um estudo, enfim. Tem vários artigos que falam sobre esse lugar da mulher, a construção social da mulher, né? E aí eu me baseei nisso para fazer a performance da bolinha, fora, né, de minha experiência dançando em boate, gente. Então, eu dançava em boate uma performance que eu fazia da música da Ciara e era com outra menina. Like a Boy, não tem essa música, Like a Boy? Sim. Aí ela se vestia de homem e eu, né, estava lá, né, toda, né, piranhona. E aí, enfim, né, a gente performava junta, não sei o que, aquela coisa, tchá, tirava a roupa. E as minhas, digamos assim, que é meu laboratório, foi esse, tá? Então, eu fazia performance mesmo, em casa em boate, porque quando não tinha cliente, entrava eu tinha que propor e dançar. Se não era eu, era outra, tá? Então, esse foi meu laboratório. Foi aí que quebrou o cristal poliesporte, que eu já estava ali meio que flertando com a piranhagem, ali quebrou total. Então, foi essa divisão na minha vida. Mas aí foi o fundamento da bolinha, né? E a questão da bolinha o evento foi numa feira erótica, tá? Embora muitas pessoas falem até hoje que o problema do Xadalban no Instagram foi por minha culpa, porque teve pessoas que tiraram vários objetos, ainda aumentaram vários objetos Milhões. das partes íntimas. Então não foi nenhuma, foram várias partes íntimas. Porra, que canal é esse, Mário? Vários objetos. Eu me senti aquela mulher do Bom Dia Viatina que cuspia ovo cozido, essa bolinha de golfe. Pô, vários objetos. Enfim, gostei, obrigada. Enfim, então. Me baseei muito na minha vida, né? Então, assim, a experiência que eu tive com o contato com essas mulheres, garotas de programa, porque eu já fui. E histórias de vida delas, de vício. Histórias de vidas de mulheres que faziam um programa para sustentar 3 filhos, um deles com síndrome de Down e apanhava de homem em casa e tinha que dar todo o dinheiro por macho. Essa coisa do desejo também, de eu nunca ter sido desejada a minha infância inteira. Eu fui beijar na boca, gata, com 18, 20. Tá? Perdi a virgindade com 23, 24. Então, assim, mas pelo fato de eu nunca ter sido considerada uma mulher atraente e tal. Hoje em dia, todo mundo, ai, meu Deus, Dark Cinnamon. Mas, enfim, as pessoas também desejam a Dark Cinnamon, não a Marion, entendeu? A Dark Cinnamon ali é a persona. A Marion é a pessoa com vários distúrbios também, várias coisas, né? Mas histórias de vida minha. Arte, gente, outras artes. É muito essencial se você quer trabalhar com criação, você consumir outras artes. Você tem que ir ao teatro, você tem que ver filme, você tem que ler, você tem que ir exposição, você tem que estudar história. Gosto de trabalhar mais com improviso hoje em dia. Embora seja um improviso, o improviso ele tem que ter um guia, você tem que ter um caminho. Senão chega na hora, meu Deus, sabe? Vai dar um pânico na hora, pânico no sistema, né? Não é bagunça. Trava. Então, Não é bagunça, improvisação gente. também é estudo. É técnica. Mas, gente, uma coisa que eu pensei aqui enquanto Dark estava falando no caso, que
as três aqui na mesa gostam de trabalhar com o tema religião, né? E em pontos diferentes. Aí eu lembrei da minha supervisão, onde a gente estava conversando, porque tem alguns casos de pacientes que são evangélicos, casos de pacientes que são de religiões de matrizes africanas e pacientes que fazem essa transição, né? E como é que fica esse corpo ali? Então, a gente discute muito como essas religiões perpassam esses corpos, né, nessa supervisão. Inclusive, já deixar aqui um beijo para minhas supervisoras, Thaís e Nayara, da Uma Psicanálise e Outra. Elas são maravilhosas. E o que a gente discute muito é como é o corpo, né, de alguém que vai no candomblé, por exemplo, como é o corpo de alguém na igreja, como essa narrativa ali, né, do sagrado e do profano, né, como é que isso fica completamente bloqueado nessas religiões cristãs e como no candomblé, por exemplo, a gente tem uma outra leitura de corpo e da sensualidade, né, e da sexualidade, tanto nos orixás quanto nas entidades. E aí eu pensei em perguntar um pouquinho para vocês também, né, o que seja que já fez várias performances também trazendo a religião cristã. Eu adoro, gente. É a mitologia, assim, que eu adoro. Inclusive, que eu acho sexy pra cacete. Tem uma sensualidade ali. O confessionário... Gente, vou ser cancelada demais. Credo. Que delícia. Mas eu acho o confessionário, antes de Fleabag, ainda uma coisa extremamente sensual. Amiga. Sensual. Eu na catequese... Eu também fiz. Tinha que se confessar, né? Fala um pouquinho disso. Ai, gente, assim, fui criada por uma avó extremamente católica. Eu amo essa história, vou falar dela. Porque eu passava os verões na casa da praia da minha avó e tal. E eu sempre fui uma criança, assim, curiosa, né? Enfim, eu não entendia muito bem, mas eu via Emanuele, tipo, desde os 7 anos de idade. Mas eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu sabia que eu sentia coisas que eram errado sentir por causa dessa convivência com a minha avó. Ai, vó, é isso. Você nunca vai ver isso. Tá tudo certo. A minha outra avó também é super religiosa, super católica, mas ela não tem nenhuma questão. Ela é ótima, perfeita. Que você conheceu lá no Resistance. Ela é perfeita. Ela deve ver o podcast. Ela é maravilhosa. Ela vai ver o podcast. A minha outra avó, é isso, né, família? Enfim. E aí a minha avó... Cara, eu morei um tempo com a minha avó, que a minha mãe começou a fazer, como diz, coisa para ser educadora de anos iniciais. Enfim, você faz um negócio, Sim, faz uma formação lá esse e negócio dá aí. ela em creche, tá? Minha mãe tava lá e aí eu passava a semana na minha avó. E a minha avó me fazia rezar, né? Todos os dias antes de dormir. Uma Ave Maria, um Pai Nosso. E a gente dormia... Eu dormia com ela na cama. Eles já eram meio estranhados. E aí, em cima da cama, tinha um Jesus crucificado enorme e um terço daqueles com as bolotas deste tamanho. Assim, e eu rezava, né? Uma Ave Maria, um Pai Nosso. Ela dormia e eu ficava ali, vendo coisas. Que eu era uma criança, o quê? Ansiosa, então eu não dormia. Aí na praia, depois do almoço, ela me fazia deitar com ela na cama e ouvir a Bíblia narrada por Cid Moreira. Cid Moreira. É sério, é real. Eu ouvi 2 verões, eu acho, a Bíblia narrada por Cid Moreira. Ela botava, ficava tocando CDzinho, aí eu deitava. Aí eu esperava ela roncar, dormia assim profundamente. Aí eu tinha um amiguinho na praia. Aí eu saía da cama assim, devagarinho, ele ia no portão e a gente ficava um de cada lado do portão assim, se querendo. Olha, é isso, sabe? Então, assim, fui criada neste contexto, assim, por uma parte da minha família, fiz catequese. Depois aí quiseram que eu fizesse crisma, não quis fazer, porque já sabia que não era aquilo ali, que nunca fez sentido nada disso pra mim, gente. Respeito, tenham suas religiões, inclusive acho ótimo, adoraria ter uma, mas não consigo acreditar. Então, não faz sentido assim pra mim. Então, assim, é uma coisa muito da minha infância que eu tento, assim, trazer, explorar nas minhas apresentações, em algumas apresentações.
E é uma coisa que ainda tá aqui. Eu ainda tô trabalhando, assim, sabe? Faz anos. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta. Não precisa responder a pergunta. Ai, tá, é isso. Gente, Contei a história da minha avó, é. gente. E é isso. Eu sou Expus psicanalista, minha avó. gente. Eu tô aqui, Ela tá entendeu? analisando a gente. Ai, socorro. Não, mas o que eu acho muito interessante é ver, é claro que assim, né? Sem romantizar também, sem, né, trazer para um outro lado, mas a negação do corpo nas religiões cristãs, assim, Uhum. também é aquilo, não em todas, né? Não em todas as formas de expressão. Mas o princípio ali, daquela negação de um corpo que não pode, né? Dessa feminilidade ali que tá... ou é a virgem, ou é a puta, né? Ou essa mãe devotada, num contraponto com outras religiões onde a dança aparece. Então tem aquela força do corpo, onde tem outros elementos do tipo a bebida, tem entidades que, enfim, fumam, bebem. Né? Como é que isso marca os corpos das pessoas que cresceram em ambientes distintos, né? E, enfim, apesar de ter suas questões também ali, né, nesses espaços, essa diferença, né? Mas, Essa ao mesmo marca. tempo, né, o cristianismo clássico, católico, apostólico romano, é muito erótico, assim. As imagens. Vem só Madonna. Gente, Não, muito e a sexy. repressão da coisa é muito... A repressão, ela piora, né? Ela desperta coisas ali, né? E Jesus sarado, tipo assim... Jesus Leblon, sarado, queimado de praia. E aí, eu acho que existe um jogo muito erótico dentro ai, vou ser muito cancelada. Do catolicismo, que é tipo o ascético, né? Porque até os corpos masculinos dentro da igreja também, teoricamente, não podem fazer nada. Mas existe esse jogo do... Vocês vão ler texto? Não sei se vocês já leram, assim, textos dos padres e das freiras de 1600. Nossa, mas tem um filme muito bom de freira, um italiano maravilhoso, gente, que elas faziam, acontecia, uma loucura. Cara, vocês pegam os textos, assim, eles descrevendo orgasmos, assim, rezando pra Deus. Tanto que tem o êxtase de Santa Teresa, né? Amores. Porque assim, sabe? Enfim, Transcendeu, né? tem isso. E Gozou tanto que ela transcendeu. Quero assim, né? Transcender dessa forma. existe esse jogo da repressão e do prazer ali, muito, Sim. muito latente. É porque não é um carnal, entende? Um carnal. É como se fosse uma transgressão. Né? Quando são histórias de santas, de santos. É como se fosse Então, pode ver que todas elas estão com o olhinho virado, assim, ó. Tem essa cara. Tu olha pra imagem e o som que sai é... Cancelamento. Ele vai vir. Dessa vez ele vem. Ai, meu Deus. Mas tem também em questão religiões de matriz africana, porque eu tive essas duas experiências, né? Minha mãe, o ser mais contraditório do mundo, ela falava assim: mamãe, pode me assistir. Embora a gente não se fale, mas você deve me ver aí, se viralizar, talvez. Ela dizia que eu tinha que esperar ter idade para escolher a minha religião, embora ela tenha me batizado, embora eu tenha feito catequese e crisma. Mas eu também ia na macumba com ela, né? Então eu cresci nesse ambiente dúbio, sabe? E ao mesmo tempo eu estava ali fazendo catequese. Cantei em coral de igreja, gente. Cantei minha primeira performance, eu cantando coral de igreja. Aí eu lembro que para eu me concentrar na letra, eu era a paz. Olha que linda aí. Anjinho, paz. E aí eu virava o olho assim pra lembrar a letra. Então eu devia estar com a cara muito hilária, que hoje em dia iria viralizar, mas não tinha, né, nessa época não tinha câmera muito. E aí eu cresci, passei por várias questões da minha vida e fui confirmada EQED aos 18 anos, em 2006, tem um tempo. Eu estava com questões espirituais muito, muito graves, assim, de risco de morte mesmo. E aí eu fui ver o que é o candomblé. O candomblé e a umbanda são totalmente diferentes, né? O candomblé é por dentro, e o candomblé tem vários segredos, formação de giz,
que é a naçã de Dan, a bênção, que é a cobra, né, o Xumari. Em outras vertentes do candomblé é o Xumari, mas é Bessem ou Dan, né, em Geis. E aí fui confirmada por Oxum, a bênção, qualidade Oxum maravilhosa. E eu sou apaixonada por Oxum, gente. O amor, embora seja de Iemanjá, né? De Iemanjá Coxalá, ninguém fala, né? Com essa cara. Mas a minha paixão na minha vida é Oxum. É quem segura eu vivo até hoje, é Oxum, embora eu não esteja frequentando nenhum terreiro de candomblé, nenhuma casa, né? Porque eu me afastei. E aí é óbvio que toda religião tem a questão, sim, do erótico, né? É o que eu falo, gente. O tesão, ele move o mundo, mas ninguém acredita quando eu falo isso. Porque, por exemplo, no candomblé tem a dança, né? Que é uma dança erótica, que é de Yansan com Ogum. Quando Yansan copula com Ogum. É uma dança, né? Então, o orixá, ele está ali no corpo do médium, né? Digamos assim, do rodante. E tem essa dança, né? Então, o candomblé, ele não criminaliza o sexo. A questão do candomblé tem período de resguardo. Tem muito resguardo, filha. Vai ter época que você não vai poder fazer nada. Nenhum DJ, nada. Não pode fumar, não pode beber. Tem que estar com o corpo limpo. Eu acho que é uma religião muito séria. E eu respeito muito quem leva isso a sério. E tem o lance da sensualidade, sim. Por exemplo, tem Seu Zé, que eu adoro. Seu Zé Pilintra, que também é uma das inspirações para fazer o Mário, depois que eu ressignifiquei o Mário, né, porque ele não nasceu bem disso. Mas tem Seu Zé também, né, que ele tem essa fama de ser galanteador e tudo. Eu acho Seu Zé extremamente sensual, gente, quando ele tá encarnado e tal. Não é que vai tocar Siririca pensando, não é isso que eu tô falando, né, que as pessoas distorcem. Só explicando, desenhando. Mas eu acho uma imagem, uma corporeidade assim, muito sensual. Aí tem Mulambo, enfim, tem outras pombagiras, tem cigana também, né? Que cigana já é uma linhagem ali que não é muito quaquaquá, né? Cigana é o povo do Oriente. Eu acho extremamente interessante por ser algo... É como se fosse algo mais aqui. Sou eu, é você, Exu, ele está presente em tudo, ele está aqui. Então, é algo menos ligado àquele sagrado do corpo que não pode ser tocado, não pode ter desejo, tudo, né? Então, eu acho interessante. Até para quem não é da religião, né? Eu acho interessante vocês estudarem, lerem, que é muito legal para se desconstruir, né? Tá na moda também, desconstruir tá cancelado, fala desconstrução. Ai, gente... Tudo. Eu fico meio sem palavras, sabe? Porque eu quis convidar vocês duas, porque uma coisa muito importante de se dizer aqui é que está todo mundo pelado no palco hoje em dia. Estas duas aqui foram duas das pessoas que precisaram, entendeu? Abrir o caminho ali na facada e abrindo ali o mato para todo mundo poder usar o palco dessa maneira, porque... O polidense, né, veio muito dessa coisa claro, né, a gente sempre fala que polidense veio das strippers, mas a gente apropriou de uma maneira bem higienizadinha, né, bem bonitinha. Então a gente começou a explorar a sensualidade, mas calma, pelado não, peitinho não. A.K.A. cosplay de puta. Sim. Que era o que a Mari estava falando. Então, é isso, gente. Muito obrigada por abrirem esses caminhos assim, né, no polidense brasileiro, por trazerem outros elementos também, né, de burlesco, de pesquisa. E não tinha outras duas pessoas melhores para falar de erotismo aqui, né, que a gente foi em todos os lugares, religião, infância, para a gente ver que as coisas estão super conectadas, né? Que a gente não pode dissociar. A única dissociação, eu acho que tem que ter, é de que sexo não é para criança, né? Mas o erotismo, ele tá ali desde as primeiras fases do nosso desenvolvimento, né? Então,
A gente tem que entender que as coisas elas estão separadas nesse sentido, né? De que cada fase da vida você vai estar apto a uma coisa, mas que o desejo, né? Esse movimento em relação à vida, ele é desde sempre. E ele precisa do outro ali. Tanto que, por exemplo, eu tô com 37, gente, eu acho que muita coisa da minha vida tá até hoje, sabe? Veio lá desde... Tentaram mudar, me bateram, eu não sei o quê, tentaram me reprimir, não adiantou nada. Continua a mesma coisa. Com 37, se eu tiver com 70, eu acho que eu vou estar da mesma forma. E agora, Luiz aí, né? Um beijo, Luiz, psicanalistas polidenses. Amanhã tenho análise com ele, 3h. As analisadas de Luiz. Mas, gente, é isso. Muito obrigada mesmo por estarem aqui, pelo tempo de vocês, pelas falas de vocês. E é isso. Gente, eu agradeço. Essas mulheres, gente. Eu adoro vocês. Eu não falei, mas a Marion também, quando ela fez a performance das bolinhas, eu fiquei, é isso aí, caralho! Eu fiquei muito feliz. Porque, assim, vou só estender um pouquinho. Eu fazia as performances em Porto Alegre, né, gente? Assim, no bar. Não trabalhei. Né? No Von Teese. E eu dançava, e ali a gente já experimentava com burlesco, e a gente fazia performances eróticas. Foi toda uma construção, assim, eu também descobri isso, assim, acabando no palco, mas naquele contexto do bar, né? Na frente de um monte de cliente, eu aqui, a pessoa aqui do lado, e eu tirando a roupa e abrindo as pernas, e foda-se. Porque justamente em palco de festival de pole, não dava para fazer isso. E era um desejo que eu tinha, então... Apareceu essa oportunidade, eu simplesmente agarrei. E aí, quando Mari fez aquilo no palco, eu fiquei tipo assim, é isso, cara! E aí já me deu um negócio também, porque foi antes de eu participar, porque eu não competia. E o segundo ano ela ganhou. Improvisando. Eu sempre improvisei, gente. Todas as minhas apresentações são improvisação, pode olhar. Enfim, então muito obrigada também. Eu que agradeço. Porque, né... E foi daí que tu me convidou pro Resistance, com o convite, gente. Aí veio pandemia, né? Enfim. Mas a gente fez e aconteceu. Com certeza. E foi. E vamos fazendo. E vamos seguindo, né? Tem que ter. Ai, gente, que obrigada. Mesa querida. Muito, só queria dar só um obrigada. Minutinho. Uma palavra, gente. Sigam o coletivo Afrontosas, afrontosas.pd, que é um coletivo que nasceu aqui no Pinup. É um coletivo de polidenses pretas, negras, de mulheres cis e trans, tá? Então, se você se sentir acolhida, siga lá o coletivo, manda mensagem, pode entrar no grupo do WhatsApp. E muito, muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Até para você que não vai concordar com tudo que eu falei. Muito obrigada, tá? E um beijo no meio do céu. Ai, gente, obrigada e até a próxima. Obrigada. Gente, aproveita que na semana do dia 4 de dezembro tem coleção nova da Rowling, cheia de brilho. E lembrem-se do nosso cupom Mesa de Barra. Lembrando que a Gaia Poli criou uma comunidade digital voltada para o poli. Nela vocês encontram promoções especiais, produtos exclusivos e clubes de vantagens com descontos. Tudo isso de graça. Além disso, a plataforma tem seu próprio aplicativo para celular em Android e iOS. Mira o celular para o QR Code que está na tela ou acesse gaialove.gaiapoli.com. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poli Studio, Rowling e Gaia Poli. Captação de vídeo e áudio por João Vitor Martins, mixagem de som por Bernardo Tavares, edição de vídeo por Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.